Olá pessoal, aqui é a professora Dariane Gomes e nós vamos ver agora a superfamília Espiruroidea, com o Physaloptera preputialis e o Spirocercalupe. Pessoal, quem que é o Physaloptera preputialis? É um parasito que acomete estômago de cães e gatos, eventualmente a gente pode encontrá-lo no esôfago. Então, os hospedeiros definitivos para esse euminto são os cães, os gatos e, de modo geral, os carnívoros silvestres. Eles apresentam alguns hospedeiros paratênicos, que são os ortópteros e os coleópteros. Os besouros, né, alguns besouros e alguns insetos aí da classe dos grilos, dos louva-a-Deus, companhia limitada. Bom, os roedores, eles podem funcionar como hospedeiros paratênicos, ou seja, não existe desenvolvimento dentro desses hospedeiros. Ele está localizado então no estômago e é um parasito que pode ocorrer no mundo todo. Bom, como que é a morfologia do Physaloptera preputialis? O Physaloptera, ele apresenta aqui essas papilas cervicais, que são delgadas, né, discretas. São parasitos pequenos, eles têm cerca aí de 1,5 cm a 5 centímetros e normalmente eles são achados de necrópsia. Eles não chegam a causar uma sintomatologia tão significante para que ele seja investigado. Mas se chegar, não é impossível, pode acontecer, tá? Mas normalmente ele não chega a causar uma sintomatologia muito significante, por isso a gente encontra ele mais na necrópsia mesmo. Então, como ocorre o ciclo do Physaloptera preputialis? Acontece da seguinte forma: os adultos estão lá, então, no estômago dos carnívoros, cães, gatos, raposas e amiguinhos, né? E companhia limitada. E aí, então, ocorre a cópula dos adultos, as fêmeas fertilizadas vão liberar ovos que vão ser eliminados através das fezes. Esses ovos no ambiente, ocorre então a formação da larva no interior desses ovos, da L1. Esses ovos são ingeridos então, esses ovos contendo L1 são ingeridos por insetos como besouros, gafanhotos, e aí, dentro do inseto, vai acontecer o desenvolvimento de L1 até L3, lá na parede intestinal dentro desse inseto. Bom, ele vai ser ingerido, então, diretamente pelo carnívoro, ou o inseto ainda pode ser ingerido por um hospedeiro paratênico, que é o roedor, e esse roedor será ingerido pelo hospedeiro definitivo, que é o carnívoro. Uma vez, então, dentro do carnívoro, né, lá no estômago desse carnívoro, ocorre o desencistamento dessa larva e ela se fixa na mucosa do estômago. É uma larva hematófaga, ela completa seu desenvolvimento de L4 e L5. E assim completa o ciclo, né, porque os adultos vão copular e os ovos vão ser eliminados nas fezes novamente. Bom, pessoal, e a patogenia e os sintomas serão então as consequências desse ciclo para o animal. Vejam bem, o fato desse parasito ser hematófago pode resultar em anemia, porque ele está espolhando sangue, mas ele também pode provocar lesões na mucosa do estômago, e isso pode resultar em gastrite hemorrágica. Na maioria das vezes, esses animais são assintomáticos. Porém, se ele vier apresentar sintomas, o principal sintoma é o vômito. Lembrem-se, sintoma de gastrite. Então, o principal sintoma observado vai ser o vômito. Pode ser de forma crônica ou de forma aguda. Muitas vezes, nesse vômito, a gente ainda vai encontrar o parasito. Somente um ou mesmo vários Physalopteras contidos no conteúdo do vômito.
Agora imaginem o pânico do proprietário ao encontrar parasito no vômito do animal. Pessoal, agora nós vamos falar sobre o Spirocerca lupi. O Spirocerca lupi, ele é um parasito que forma nódulos na parede do esôfago e eventualmente de estômago. Aqui eu já quero abrir um parênteses de cara para vocês, porque eu já vi cair em concurso questão em que a única resposta correta, que estava completamente correta, era a resposta em que aparecia o estômago como órgão-alvo. Então, fiquem bastante atentos em relação a isso, porque é alvo aí de pegadinhas em concurso. Bom, esse parasito, ele acomete principalmente cães, eventualmente ele pode acometer gatos. Existem, então, hospedeiros intermediários para eles, que são artrópodes, principalmente os besouros coprófagos, aqueles besouros presentes nas fezes, que se alimentam de fezes. Os hospedeiros paratênicos, de novo, é toda a galera que vier a ingerir a larva desse parasito, vier a ingerir esses insetos, né? Então, roedores, morcegos, galinhas, lagartos, enfim. Bom, então ele é um parasito primário de esôfago, a gente pode encontrar ele em estômago, e na rota migratória dele, durante o ciclo, ele frequenta a aorta durante um tempo, então nós podemos encontrá-lo na aorta também. E ele é mais comum em regiões quentes, regiões aí de clima tropical e subtropical. O espirocerca, ele é um parasito médio, ele tem de 3 a 8 centímetros de comprimento. Ele também tem papilas cervicais, similar ao que a gente observou no caso de Physaloptera, e ele tem a extremidade do macho toda enroladinha. Mesmo porque, como ele fica dentro do nódulo, ele precisa mesmo ficar enroladinho, porque senão ele não vai caber lá dentro, né, pessoal? Então, é mais um motivo aí para ele ser todo enroladinho. Como ocorre o ciclo do Spirocerca lupi? Então, vamos lá. Nós temos os adultos que estão localizados no hospedeiro definitivo, lá no esôfago. Eles estão localizados em nódulos presentes no esôfago. Uma vez então que eles estão localizados nesses nódulos, as fêmeas se projetam, né, para fora dos nódulos para poder fazer a oviposição. Esses ovos eles vão atravessar todo o trato gastrointestinal e vão chegar ao meio ambiente através das fezes, onde então acontece o desenvolvimento de L1. Os hospedeiros intermediários, então, né, que são insetos, principalmente besouros coprófagos, vão ingerir esses ovos e dentro deles vai acontecer o desenvolvimento de L1 até L3. E aí, ou esse besouro será ingerido diretamente pelo hospedeiro definitivo, ou ele será ingerido por hospedeiros paratênicos, roedor, pássaro, enfim, quem tiver ingerido aí esses besouros e em seguida for ingerido por um cão, por um hospedeiro definitivo. Dentro do cão, acontece liberação de L3 e daí a L3 vai fazer o quê? Ela penetra nas artérias celíaca, artéria gástrica e ela fica fazendo um processinho de migração até que ela chega na aorta e aí ela migra para o esôfago por proximidade. Uma vez que ela chegou no esôfago, ela penetra na mucosa do esôfago, formando esses nódulos, né, que eu mencionei para vocês no começo. E aí, dentro desses nódulos aqui, dentro do hospedeiro definitivo, ela tem o desenvolvimento de L4 e de L5. E aí, os adultos vão copular e as fêmeas fertilizadas vão produzir os ovos, que vão ser eliminados nas fezes novamente, reiniciando o ciclo do Spirocerca lupi. Bom, pessoal, por ele, né, o Spirocerca lupi causar a formação desses nódulos
no esôfago dos animais, ele predispõe então a uma esofagite, né, uma inflamação desse esôfago, e inclusive esses nódulos podem evoluir para a formação de neoplasias em alguns casos, né, em alguns animais. A presença desse nódulo, dependendo do tamanho que ele atingir ou da quantidade de nódulos que estiverem presentes nesse animal, pode causar também uma obstrução do esôfago, pode iniciar aí a formação de um megaesôfago, enfim, pode dar origem a diversas doenças nesse animal. A migração dele pelos vasos sanguíneos também pode dar origem à formação aí de trombos, de aneurismas, né, que podem eventualmente levar até a ruptura desses vasos sanguíneos, que são vasos importantes. O sintoma que a gente observa quando o esôfago está sendo acometido, normalmente é assintomático, mas quando a gente observa sintoma, o principal sintoma observado é o vômito. Então, esses animais podem ter aí um vômito persistente ou mesmo apresentar disfagia, dificuldade para se alimentar, ou melhor, para deglutir, né, por conta aí desses nódulos que estão obstruindo o esôfago. E ainda na aorta, né, se chegar a ter ruptura, esse animal vem a óbito, pessoal, porque é um vaso extremamente calibroso, é a artéria mais importante, né, do corpo, porque é a primeira que recebe o sangue após o bombeamento, então sua ruptura culmina com a morte desse paciente. Bom, pessoal, por enquanto é só. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.